Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e eu sei que vocês estão interessados em ver algumas coisas um pouco mais substanciais, só que durante essas semanas, como eu falei pra vocês no último vídeo que eu ia estar bastante ocupado, e é verdade, né, eu só consegui liberar a minha agenda agora, um pouquinho mais agora pro final de fevereiro, mas eu achei que seria interessante gravar aqui um vídeo sobre dois filmes que eu vi que tem tudo a ver, eu acho, com a temática desse canal, e os dois filmes estão sendo indicados ao Oscar, que conta a vida de dois ingleses, cientistas e ateus, que tiveram uma relevância muito grande no século XX. Eu já comentei algumas coisas sobre filmes no meu último vídeo dos ídolos e também no outro vídeo de dicas cinematográficas, enfim, eu vou deixar os dois linkados aqui embaixo. Mas esses dois filmes que eu quero sugerir para vocês, eu acho que tem pontos de reflexão que são importantes a serem discutidos. Então, primeiro eu vou comentar sobre A Teoria de Tudo, o filme que está descrevendo a biografia do Stephen Hawking, mas baseado pelo ponto de vista da primeira mulher dele. Eu ouvi muitas críticas com relação a esse filme, porque ele não falava tanto de física, ele não explicava tanto as ideias do Stephen Hawking, não explicava tanto as coisas que ele tinha descoberto, aquela questão toda dos buracos negros e tal, da origem do universo e tudo, do tempo principalmente. Mas a questão é, a gente tem a vantagem, né, do Stephen Hawking ser um divulgador científico. Então ele tem vários livros publicados, né, Uma Breve História do Tempo, O Universo de uma Casca de Nós, que se vocês quiserem ler, né, eu acho que já é uma ótima maneira de saber o que o trabalho dele queria dizer. Eu confesso com muita vergonha que não li esses livros do Stephen Hawking, só querendo dizer que esse filme, apesar de não contar tanto com a parte científica, é um filme muito impressionante quando conta a trajetória de vida desse cientista, que tem uma doença horrorosa, como todo mundo sabe, né, esclerose lateral amiotrófica, né, que é uma doença degenerativa muscular, mas que no caso de 95% dos portadores dessa doença não lesiona o cérebro. No caso do Stephen Hawking não foi diferente, e o cérebro dele não foi afetado por essa doença, tanto é que ele continua usando esse cérebro muito bem até hoje. Ano passado foi muito comentado sobre essa doença por causa do desafio do balde de gelo, né, que foi um desafio proposto, em princípio, para doações financeiras, para um incentivo a pesquisas, né, para a cura da ELA, né, ou para, se não a cura, pelo menos para que seja retardado esse processo de degeneração, e entender também as causas, né, porque a ELA é uma doença que tem causas muito pouco conhecidas, sabe-se que 10% das causas são genéticas, ela sabe que é uma questão hereditária, 10%, mas os outros 90%, que é a maior parte, ninguém sabe a causa, já foi sugerido tudo, desde alguns pesticidas até, sei lá, comer determinadas coisas, e a gente ainda não pode aplicar causalidade nelas, né? A gente não sabe o que causou o que, enfim, é muito incipiente isso, e na verdade são muito poucos estudos que a gente tem sobre a ELA, e não dá pra negar que se a gente tem alguma coisa pro tratamento dessa doença, é porque ela afetou, infelizmente, um dos maiores cérebros vivos hoje no mundo, que é o Stephen Hawking. E não só pro desenvolvimento dessa doença, como também por vários desenvolvimentos tecnológicos para cadeirantes e pessoas com dificuldade de fala, foram desenvolvidos especificamente para o Stephen Hawking e hoje podem talvez ser produzidos para outras pessoas não tão famosas, né, talvez não tão brilhantes, mas que igualmente merecem ajuda, né, e que são portadoras desse tipo de doença ou de outras doenças que gerem o mesmo tipo de deficiência. Na época do desafio do balde de gelo, eu tinha sido marcado pelo macaco, tá? Vocês sabem que é o macaco, o Space Monkey? Eu falei pra ele que eu não ia conseguir fazer um vídeo que fosse satisfatório para mim na época para explicar sobre a esclerose lateral amiotrófica, então eu acabei não fazendo. Depois, quando eu tive tempo de fazer, já tinha passado toda essa onda do desafio do balde de gelo, eu acabei não fazendo, tá? Mas agora com esse filme do Stephen Hawking, é uma reflexão muito grande sobre essa questão dessa doença, e na verdade o filme inteiro é uma reflexão muito grande sobre um monte de coisas. Ele é uma reflexão sobre você ficar aprisionado dentro do seu próprio corpo, então quando você chega ao ponto de vista do Stephen, e também o ponto de vista da esposa dele, a primeira esposa dele, que foi quem escreveu o livro, né, que deu origem ao filme. Essa questão de fardos a serem carregados, do amor e da emoção e do sentimento que você tem pelas pessoas, mas ao mesmo tempo o quão você consegue carregar o mundo nas costas sozinho, sabe? O julgamento das pessoas, e eu já vi esse julgamento no olhar das pessoas com conhecidos e amigos meus que também tiveram seus namorados, namoradas, maridos, esposas, enfim, com algum problema de locomoção, né, em que o parceiro ou parceira acabam virando
virando babás ou enfermeiros, né? E fica aquela situação. Então é um filme que reflete muito isso. E também tem que comentar sobre o ator principal desse filme aí, que é esse Eddie Redmayne, ou Redmayne, não sei, eu nunca tinha ouvido falar dele, mas o cara tá brilhante no filme, brilhante, assim, é incrível como que o cara conseguiu fazer a atuação dele. Tudo bem, ele conversou com o Stephen Hawking, ele estudou como que ele foi perdendo os movimentos e tal, mas chega a hora do filme, quando ele já tá todo paralisado e parece que é fácil fazer o papel de um ator que tá parado, e, por exemplo, a cena, isso daí não é spoiler, porque isso daí você pode ver em qualquer biografia simples do Stephen Hawking, mas ele se separa, né, da primeira esposa dele. E ele casou uma segunda vez, né, e hoje ele tá solteiro, o Stephen Hawking. E o momento da separação dele da primeira esposa, em que ele tá todo paralisado e chorando e ao mesmo tempo, sabe, tentando se comunicar. Gente, aquilo ali assim, sério, aquilo lá, só aquela cena eu acho que ele merecia o Oscar. Que ele tá indicado, né, inclusive ao Oscar e tal, e eu tô torcendo aqui, eu não vi os outros filmes todos, mas eu tô torcendo pra ele ganhar, porque, é sério, ficou fantástico. É um filme que tem uma cena final, que é uma cena muito tocante. De alguma maneira, mostra que o Stephen Hawking, apesar de ele ter conseguido lidar muito bem com essa questão da doença, e apesar de que no filme tem altos e baixos, né, e de ter, no final do filme, a sua redenção, de ter virado um cientista mundialmente famoso, e ter conseguido publicar seus livros, e ter conseguido tecnologicamente controlar e driblar um pouco as suas limitações físicas, mostra que também ele provavelmente gostaria de estar fora desse invólucro do corpo dele, e ele faz uma discussão muito legal no fim do filme, que eu não vou contar, claro, para não estragar, que ele fala sobre Deus. Porque o Stephen Hawking, ele, desde o começo do filme, né, quando ele estava na faculdade, entrando em física, né, em cosmologia, ele é ateu, e no final de tudo, quando ele perde praticamente todos os movimentos do corpo, ele continua sendo ateu, e meio que a pergunta que o cara faz pra ele no fim do filme, e a resposta dele é tão emocionante, é tão brilhante, é uma questão muito interessante sobre a questão da doença, da vida, de como levar a sua vida, e da religiosidade ou da irreligiosidade, que muitas pessoas que possuem uma crença às vezes não conseguem entender, né? Como é que a pessoa consegue viver uma vida plena e feliz sendo ateu e tendo um monte de coisa ruim atrelada, né? E com todos os sofrimentos e tristezas, aliás, sofrimentos e tristezas muito maiores do que pessoas usualmente possuem, né? Porque essa síndrome de esclerose lateral amiotrófica, ela é muito rara, né? Ainda bem, né? Podia ser inexistente, mas infelizmente não é. Bom, então, dando esse gancho, eu assisti essa semana agora o outro filme, que é a biografia de um cientista também, sobre a vida do Alan Turing, tá? O filme chama O Jogo da Imitação. O filme diz que esse nome, né, O Jogo da Imitação, é o título de um dos artigos do Alan Turing, tá? Apesar de que eu não consegui achar essa informação agora nos poucos minutos que eu pesquisei. Esse filme é baseado num livro que foi publicado em 2002, que é uma biografia do Alan Turing, que foi escrita pelo Andrew Hodges. E também é uma história, assim, muito, muito marcante, de um cara que era matemático, né? Então ele era apaixonado por matemática, por códigos, por criptografia, etc. Aí conta, né, que o Alan Turing, ele começou a trabalhar com uma equipe de superdotados que a Inglaterra tinha selecionado para desenvolver um método de entender as mensagens criptografadas que a Alemanha nazista passava via rádio. Então eu não vou ficar dando detalhes do filme também para não dar spoiler, mas a história do Alan Turing meio que já é conhecida, tá? Então alguns pontos do filme eu posso falar que também não é segredo, né? Como, por exemplo, a perseguição que ele sofreu no fim da vida por ser homossexual, e que naquela época era ilegal na Inglaterra ser homossexual, e ele teve que tomar hormônios para poder, enfim, foi uma castração química, né, para evitar a prisão ou, sei lá, possível morte que ele poderia ter. E no fim das contas ele acabou morrendo. No filme diz que foi suicídio, e na verdade o filme diz que é suicídio, mas ele também deixa um pouco ambíguo. Na internet eu achei que a biografia às vezes é questionada, que ele poderia ter sido uma morte acidental por cianeto, porque ele mexia com essas substâncias fazendo as máquinas dele. Mas de qualquer maneira, é um filme, assim, muito emocionante, é um filme muito forte, muito, assim, que você torce por ele. Tem uma pegada diferente do Teoria de Tudo, né? Até porque é uma biografia efetivamente do cara, né? Não é a biografia da esposa do cara, como é o caso do filme sobre o Stephen Hawking. E nessa pegada, né, do filme, você fica querendo ver se eles vão desvendar mesmo o enigma, se vão fazer, não sei o quê, e mostra a real importância do Alan Turing como indivíduo, como ser humano, para a guerra como um todo e para o desenvolvimento dos computadores como um todo. Ninguém acreditava que ele ia conseguir construir uma máquina que calculasse coisas, que fizesse cálculos mais rápidos do que o cérebro humano. E basicamente toda a ciência que o Alan Turing desenvolveu foi a base
base para computação, como a gente conhece hoje. Então, se hoje nós temos computadores em casa, se vocês estão assistindo meu vídeo através do computador ou através do celular, que é um computador também, etc., isso tudo é devido ao Alan Turing, é devido ao trabalho e ao esforço do Alan Turing. Talvez toda essa tecnologia, se não fosse o Alan Turing, não digo que nem não tivesse sido desenvolvida, mas talvez tivesse sido desenvolvida décadas mais para frente. E, inclusive, o Alan Turing, ele foi tão polivalente nas suas atribuições científicas, que ele também fez um trabalho chamado A Base Química da Morfogênese, em que ele trabalha com biologia. Tá? Quem me indicou esse trabalho, eu não sabia que ele existia, foi o André do ceticismo.net. Se vocês não conhecem o site, é muito bom também, vale a pena dar uma olhada. E nesse artigo, o Alan Turing faz um cálculo matemático sobre a questão da formação, do desenvolvimento, tá? Que hoje é a vanguarda de quem trabalha com evolução, né, que é o Evodevo. Eu não li o artigo inteiro do Alan Turing aqui, eu li só o resumo, porque o artigo está bloqueado, eu teria que ir para a universidade para olhar, eu estou em casa, enfim. Mas aparentemente ele estava certo, pelo que eu pude olhar rapidamente no resumo e em alguns comentários que eu achei também na internet, ele estava certo, mas só que foi provado que a ideia dele estava certa com relação a essa questão do desenvolvimento só agora, sei lá, no ano 2000 e pouco. Então, quer dizer, o filme explora a genialidade dessa pessoa, não necessariamente compreendida. Ele tinha alguma sociopatia. Autismo geralmente é que o pessoal mais fala, o Asperger, mas não, ele parecia ter problemas de relacionamento mesmo, talvez até pelo fato dele estar sempre reprimindo essa homossexualidade dele. A cena final do filme, o momento final do filme, que é quando eles fazem a homenagem a ele mesmo e, enfim, explicam o que aconteceu, cai cisco no olho, dá uma, sabe, como é que é? O olho dá uma suada, porque você vê como que uma pessoa contribuiu tanto para o mundo como a gente conhece hoje e ao mesmo tempo foi tão injustiçada durante a vida dela, e isso aconteceu anteontem. Isso não aconteceu há 1000 anos atrás, isso não aconteceu em 1500, isso não aconteceu em 1700. Isso aconteceu no século XX, na metade do século XX, né? Não foi nem no comecinho e tal. E esse filme também conta não só a história do próprio Alan Turing, conta a história também de outros cientistas muito relevantes que ajudaram ele nesse processo de decodificação, como o Hugh Alexander, né? Que é também um matemático e enxadrista muito conhecido, e a Joan Clark, que é uma excelente criptógrafa e que sofreu também problemas por ser mulher, né? Então era uma sociedade que tinha sérios problemas com a inclusão de minorias. Então também gera uma reflexão sobre a sociedade que a gente tem hoje, né? Em que a gente conseguiu gerar, através dos esforços dessas pessoas, mais igualdade e mais direitos, na verdade direitos e dignidade para grupos enormes, né, da população, né? No caso das mulheres 50% pelo menos, né, uma média, tá, da população que não tinham direitos até pouquíssimo tempo atrás, e no caso dos gays também, que é um enfoque muito grande na questão da biografia do Alan Turing. O meu amigo Ataliba, que fez a tradução desse filme para dublagem, tá? Se vocês não conhecem o canal do Ataliba, tem 2 canais dele, na verdade, né? Que é o Fala Ataliba, que ele fala sobre coisas em geral, e tem o canal dele sobre inglês. Então eu vou deixar aqui embaixo também linkado. O filme não aborda tanto o ateísmo do Alan Turing, tá? É verdade que isso nem é citado no filme, apesar de que na biografia dele é dito claramente que ele é ateu, depois do que acontece quando ele é adolescente com um amigo dele de escola, que, enfim, eu não vou contar para não estragar a história do filme. Todo mundo que gosta de ciência como um todo, quem gosta de universo, de física, quem gosta talvez até de medicina, né, porque aborda a questão da doença, tem que assistir A Teoria de Tudo. E também todo mundo que gosta de ciência, todo mundo que tem admiração por computadores, por matemática, por máquinas. Apesar do filme também não abordar muito essa parte de cálculo, números, matemática, para não ficar muito cansativo, mas também precisa assistir o jogo da imitação, né, o Imitation Game, que é muito legal. Vai ser um páreo duro, porque os dois, ele também está concorrendo ao Oscar, né? O nome dele é Benedict Cumberbatch, né? É um nome meio complicado. E eu não sei quem vai ganhar o Oscar, talvez possa ser que nenhum dos dois leve. Se o Oscar fosse uma cerimônia séria e as indicações e premiações realmente refletissem a qualidade dos seus vencedores, eu diria que o prêmio de melhor ator deveria ir para o rapaz que interpretou o Stephen Hawking, e o prêmio de melhor filme poderia ir para O Jogo da Imitação. Mas enfim, eu não vi os outros filmes, então não posso falar disso, não vou falar de premiação aqui. Eu só posso dizer que valia a pena você assistir esses filmes, e eu achei que valia a pena indicar isso no meu canal, para que outras pessoas, assim como eu, que não são cinéfilas e que eventualmente perdem um filme ou outro porque não tiveram tempo de assistir, porque não tiveram interesse, para que vocês percam esse tempo. É muito engrandecedor para reflexão como pessoa e para reflexão sobre a ciência. Então é isso que eu tinha para dizer. Eu espero que eu tenha dado boas dicas para vocês. Um abraço aí e até logo. Falou!